Paz do Senhor, irmãos em Cristo, tudo bem? Eu me chamo Marcos Kaique, hoje eu vim trazer o review desse livro, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. Amém? Eu vou fazer um breve resumo do livro. Esse primeiro capítulo começa na página 15 da edição portuguesa, encontrado no PDF Coffee. Ele tem de graça no site da Coffee, só pesquisar Os Puritanos, Seus Sucessores, Suas Origens e Seus Sucessores no PDF Coffee. Eu vou começar a falar sobre o primeiro tema que o Dr. Martin Jones fala, que é o primeiro tema do capítulo, o avivamento. O que Lloyd Jones quer dizer com avivamento? Para ele, avivamento é uma obra extraordinária do Espírito Santo na igreja. E não é simplesmente uma igreja cheia, muitas pessoas levantando a mão, ou simplesmente uma campanha evangelística, uma emoção momentânea, ou um pregador famoso, ou uma grande quantidade de conversões. O avivamento começa, segundo ele, dentro da própria igreja, despertando cristãos que estavam espiritualmente adormecidos, resultado de uma consciência muito mais profunda de Deus, do pecado, da necessidade de arrependimento. O cristão começa a enxergar o pecado de outra maneira. Uma das coisas que o Jones destaca é que quando ocorre um verdadeiro despertamento espiritual, as pessoas passam a ter uma percepção muito mais profunda da santidade de Deus e, consequentemente, começam a perceber: eu não sou tão bom quanto pensava. A pessoa deixa de olhar apenas para o pecado dos outros e começa a enxergar o seu próprio pecado. Isso produz humilhação, arrependimento, busca por Deus e transformação. Conhecimento não é suficiente. Dr. Martin Jones vai ressaltar muito bem sobre saber e praticar. Amém? E conhecimento, aqui Dr. Martin Jones vai dizer que conhecimento não é suficiente. Aqui aparece uma ideia que ele vai dominar boa parte do livro. Lloyd Jones está preocupado com uma igreja que sabe muita coisa, mas não vive aquilo que sabe. Aqui Dr. Martin Jones está falando de uma igreja ortodoxa que sabe muito sobre o evangelho, mas pratica muito pouco. Amém? Ele vai advertir contra isso. Essa situação de Corinto, como exemplo, havia pessoas que diziam possuir conhecimento, mas esse conhecimento estava produzindo orgulho e superioridade, não amor. O nosso conhecimento, irmãos, ele tem que produzir amor, pureza, santidade, humildade, não orgulho. Isso que o Dr. Martin Jones vai dizer nesse livro. Amém? Existe uma enorme diferença entre saber sobre Deus e ser transformado pelo conhecimento de Deus. A gente pode saber sobre Deus e não ser transformado por esse conhecimento, mas a gente pode saber sobre Deus e ser transformado pelo conhecimento divino da palavra de Deus. Essa preocupação de Dr. Martin Jones continua entre os capítulos 2 e 3, que os nomes dos capítulos são Conhecimento Verdadeiro e Falso e a recapitulação desse capítulo, que é Saber e Praticar. Agora eu vou começar um pequeno resumo sobre o conhecimento falso e verdadeiro do capítulo 2 do livro, tá bom? Aqui Lloyd Jones aprofunda o problema. Ele não é contra o conhecimento teológico, pelo contrário, ele valoriza profundamente a doutrina. O problema é quando alguém pensa: eu conheço a Bíblia, portanto sou espiritualmente superior. O verdadeiro conhecimento deveria produzir humildade, santidade e amor. Então o livro coloca uma pergunta muito séria para o cristão: o que o conhecimento da Bíblia tem produzido sobre mim? Aqui o Dr. Martin Jones está dizendo o que nosso conhecimento sobre a Bíblia Sagrada tem produzido em nós. Amém? O que a gente tem ficado orgulho ou humilde? Isso que o Dr. Martin Jones vai ressaltar várias e várias vezes. Amém? Aqui a parte de atrás do contracapa. Aqui, ó, o que o nosso conhecimento da Bíblia está produzindo em nós, o Thomas Jones fala: se estou ficando mais orgulhoso, agressivo, arrogante, desprezando os outros cristãos, alguma coisa está errada com o nosso conhecimento. Agora eu vou falar sobre o capítulo 3, Saber e Praticar. Esse capítulo completa o pensamento anterior sobre saber e praticar, sobre a gente se conhecer, ficar agressivo ou ficar humilde. Amém? Lloyd Jones mostra que existe uma diferença entre conhecer a verdade e viver a verdade. Aqui Martin Lloyd Jones fala sobre a gente conhecer a verdade e viver essa verdade. A gente pode conhecer muitas verdades, mas não conhecer. A gente pode conhecer muito sobre ação e não orar. Amém? Você pode saber explicar a doutrina da graça e continuar vivendo sem depender da graça. Pode falar sobre santidade e não buscar santidade. Pode conhecer muitos versículos e continuar espiritualmente frio. Por isso, para o Dr. Martin Jones, a verdadeira doutrina precisa chegar à vida cotidiana. Agora eu vou falar sobre o capítulo 4, bem resumidamente. O título da palestra dos puritanos, no capítulo 4, é As Perplexidades dos Puritanos. Agora o livro entra diretamente na história puritana. Lloyd Jones não apresenta os puritanos como homens perfeitos.
Ele mostra problemas, conflitos, dificuldades que enfrentaram, especialmente durante o período de 1640 e 1662. A lição é interessante, mesmo homens profundamente comprometidos com a Bíblia podem cometer erros e enfrentar conflitos. Portanto, não devemos transformar os puritanos em ídolos. Devemos aprender com eles, mas nosso padrão final continua sendo as Escrituras. A gente pode aprender sobre os puritanos, mas nosso padrão final, a gente tem que seguir as Escrituras sagradas. O Tom Martino Jones também fala muito nesse livro sobre que a gente não deve engolir qualquer conhecimento teológico, mesmo que seja dos melhores pregadores. A gente deve examinar tudo. Amém? Agora eu vou falar o capítulo 5, Joe Owen sobre o cisma, é o título do capítulo 5. Aqui Lloyd Jones trata de John Owen e a questão da divisão da igreja. O assunto é importante porque existe uma tensão. Quando devemos preservar a unidade? E quando uma separação pode ser necessária por causa da verdade? Lloyd Jones procura pensar cuidadosamente sobre isso. Ele não trata a unidade como simplesmente todo mundo precisa concordar em tudo, mas também não aceita a ideia de que em qualquer diferença doutrinária seja motivo para criar uma nova igreja. Aqui eu vou falar sobre o capítulo 6, bem resumidamente, e o título do capítulo 6 do livro é John Calvino e George Whitefield. Esse é um dos capítulos que fazem a ponte entre a reforma e os grandes despertamentos posteriores. Lloyd Jones compara dois homens separados por séculos, João Calvino, Reforma Protestante, e George Whitefield, o grande despertamento do século XVII. A intenção é mostrar a continuidade de determinadas convicções teológicas reformadas e, ao mesmo tempo, destacar a importância de Whitefield na história do avivamento. Aqui eu vou falar de forma bem resumidamente do capítulo 7 a 10. Outros movimentos e personagens. Depois o livro continua passando por personagens menos conhecidos como Henry Jacob. O livro vai falar sobre Henry Jacob, Robert Sanderman, William Williams, metodistas calvinistas galeses, Howie Harris. O objetivo de Lloyd Jones não é simplesmente contar biografias. Ele está perguntando constantemente o que aconteceu aqui, por que aconteceu, o que se ensina na igreja. O índice confirma essa sequência de temas. Vou falar sobre o capítulo 11 agora. Podemos aprender com a história? É o título do capítulo. Esse capítulo é praticamente uma declaração do propósito do livro. Lloyd Jones acredita que a igreja precisa conhecer a história. O livro está dizendo sobre isso, o que podemos aprender com a história. Porque podemos enxergar erros que foram cometidos se a gente observar a história da igreja, doutrinas que foram abandonadas, períodos de grande crescimento espiritual, períodos de decadência, consequências de determinadas decisões. Homens que foram usados por Deus, a história, portanto, funciona como uma espécie de professora para nós. Amém? Eu vou falar sobre o capítulo 12. Puritano e suas origens é o título do capítulo. E é também o título do livro. Amém? Agora Lloyd Jones volta diretamente à pergunta: de onde veio o puritanismo? Ele mostra que o movimento não surgiu do nada. Ele está relacionado à reforma e aos acontecimentos religiosos e políticos da Inglaterra. Vou falar agora sobre o capítulo 13, John Knox, o fundador do puritanismo. Aqui aparece John Knox. Lloyd Jones apresenta John Knox como uma figura fundamental para entender o desenvolvimento do puritanismo. Ele mostra a importância dentro da reforma escocesa e sua influência. Agora eu vou falar sobre o capítulo 14, Howie Harris e Avivamento. É o título do capítulo. Novamente, o assunto do avivamento retorna. Isso mostra que o avivamento não é um assunto isolado no livro. Lloyd Jones volta constantemente a ele porque considera que a história dos grandes despertamentos da igreja pode ensinar muito à igreja. Ele considera, o Tom Martino Jones, que o conhecimento sobre despertamentos da igreja pode ensinar muito à igreja atual. Viver na vida cristã, título do capítulo 15, irmãos. Aqui o foco muda para a vida cristã. Lloyd Jones observa mudanças no modo de vida cristã que foi ensinado no século XVIII e século XIX. A pergunta continua sendo: como o cristão deve viver diante de Deus? Não basta uma conversão intelectual. Amém? A fé precisa alcançar caráter, comportamento, santidade, relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas. Agora eu vou ler sobre o capítulo 16, o cristão e o Estado. Aqui ele entra na Revolução Francesa e suas consequências. O assunto passa a envolver a relação entre cristianismo, sociedade, governo e mudanças políticas. A ideia é observar historicamente como cristãos responderam às grandes transformações políticas. E agora eu vou falar sobre o capítulo 17, quase terminando. Jonathan Edwards e a importância do avivamento, é o título do capítulo 17.
Esse é outro capítulo importantíssimo. Lloyd Jones considera Jonathan Edwards uma figura fundamental para compreender o avivamento. Edwards ajuda Lloyd Jones a discutir a questão muito importante: como distinguir a verdadeira obra espiritual de uma simples manifestação emocional? Essa é a preocupação central de quem fala sobre avivamento. Vou falar sobre o penúltimo capítulo do livro, a pregação. É o título do capítulo. Aqui Lloyd Jones vai diretamente para o assunto de que provavelmente interessa muito a quem gosta de estudar pastores e pregadores. Pregação. Agora o Lloyd Jones fala: a pregação não deve ser simplesmente um homem dando uma palestra religiosa. Ele precisa transmitir a verdade bíblica de maneira poderosa. Isso também explica por que Lloyd Jones considera a pregação tão importante para a saúde da igreja. Agora eu vou falar do último capítulo, capítulo 19, John Bunyan e União da Igreja. O capítulo trata de John Bunyan e da questão da união da igreja. É uma maneira interessante de terminar o livro. Depois de passar por avivamento, doutrina, história, divisões, reforma, puritanismo e pregação, Lloyd Jones volta à pergunta: como os cristãos podem permanecer unidos sem a verdade? Amém, irmãos? Irmãos, eu li hoje sobre esse livro em que Lloyd Jones fala que o avivamento é uma ação incomum do Espírito Santo na sua igreja. E isso começa com o revigoramento da sua igreja. As pessoas que eram frias, começam a ficar sedentas por Deus, começam a ficar fervorosas por Deus. E então o poder entra na pregação, que traz muitos e muitos ouvintes, muitos novos convertidos, amém? Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o review Os Puritanos, suas origens e seus sucessores, Dr. Martina Jones. Que Deus abençoe sua vida grandemente, amém.